Você sabe dizer quantos ministros tem o Superior Tribunal de Justiça, o STJ? Sabe dizer quando é que ele julga o recurso ordinário em habeas corpus? E aí, aqui é o Rei Li. Essas e outras informações você aprende comigo hoje, lendo a nossa Constituição Federal a partir do artigo 104. Vamos lá? E o caput do artigo 104 diz o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Então, importantíssima informação aqui, saber que o STJ não tem 33 ministros. Se prova do concurso trouxer para você dizendo que o STJ deve ter exatamente 33 ministros, está errado. Ele tem, no mínimo, 33 ministros. Atualmente, ele tem exatamente 33. Mas o que a Constituição diz não é que ele deve ter exatamente 33. O que a Constituição diz é que ele compõe-se, no mínimo, de 33 ministros. Então, se a questão vier dizendo que ele pode ter 34, 35, pode ter 40 ministros, pode. Não há uma vedação a esse respeito, mas o que a Constituição diz é que ele compõe-se, no mínimo, de 33 ministros. Muito importante isso aqui, hein? E o mnemônico para a gente lembrar esse número aqui de 33 é o STJ. Somos todos Jesus. Somos todos Jesus Cristo. E com que idade Jesus Cristo morreu? Com 33 anos. Então, o mnemônico para a gente lembrar com mais facilidade, esse número de 33 aqui é o STJ. Somos todos Jesus Cristo. Então, você não esquece mais esse número 33, hein? Parágrafo único diz: os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, essas idades aqui também são importantes saber. Com mais de 35, menos de 70, ele é nomeado por quem? Pelo Presidente da República, depois de aprovada a sua indicação pela maioria absoluta do Senado Federal. Importante memorizar isso aqui. Sendo um terço dos ministros do STJ dentre juízes dos tribunais regionais federais e um terço dentre desembargadores dos tribunais de justiça, a Constituição chama o desembargador do TRF de juízes, né? Então, quando ela diz aqui, juízes dos tribunais regionais federais, não está querendo dizer juiz de primeira instância da Justiça Federal, não, é diferente. Ela chama juízes dos tribunais federais, são os desembargadores dos tribunais regionais federais, desembargadores do TRF. E depois ela diz desembargadores do Tribunal de Justiça, do TJ. Então, aqui são os desembargadores, tá? Quando ela fala juízes do TRF, é desembargador. Um terço dentre juízes dos tribunais regionais federais e um terço dentre desembargadores dos tribunais de justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. Então aqui, da Justiça Federal, do TRF, e da Justiça Estadual, dos TJs, vai um terço dos TRF, desembargador do TRF, para o STJ. Um terço dos desembargadores do TJ para o STJ. E o restante de um terço, em partes iguais, entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do artigo 94. Então, esse terço restante aqui vai de advogado e membro do Ministério Público. Aí, um advogado, um do Ministério Público, um do advogado, um do Ministério Público, alternadamente, sempre que surgir uma vaga. Esse terço restante aqui. Importante a gente notar que, quando a gente fala de quinto constitucional, a gente está falando dessas vagas de advogado e Ministério Público, né? Mas no STJ não é o quinto. No STJ é um terço. Nos tribunais de justiça, TJ, nos TRF, Tribunal Regional Federal, até nos tribunais do trabalho, aí é quinto constitucional mesmo. Aqui no STJ não, aqui no STJ esse número é de um terço. Importante a gente saber essa diferença. Então, um terço desembargador do TRF, que é juiz do TRF, chamado pela Constituição, um terço desembargador do TJ e um terço entre advogados e membros do MP. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça. Então aqui a gente vai falar das competências do STJ. Processar e julgar originariamente, que são as competências do STJ, que ele vai julgar uma ação que é ingressada direto no STJ. Não chega lá por recurso, não. É uma ação que chegou lá inicialmente, diretamente, é ingressada lá no STJ. Nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e nestes
e nos diz responsabilidade os desembargadores do Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, o dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros do Conselhos ou Tribunais de Contas dos municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Então, importante a gente notar aqui, que crime comum, governador, vai ser julgado pelo STJ. Por que ele só colocou crime comum, governadores? Porque em crime de responsabilidade, o governador não é julgado pelo STJ, ele é julgado pelo aquele tribunal especial formado entre desembargadores do TJ e parlamentares do Estado. É um tribunal especial ali que é montado para julgar crime de responsabilidade do governador. Mas se for crime comum do governador, ele é julgado pelo STJ. Beleza? E crime comum e de responsabilidade, aí é desembargador do TJ, membro do Tribunal de Contas, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, TRE, Tribunal Regional do Trabalho, TRT, Conselho, Tribunal de Contas do Município, Ministério Público da União, que oficia perante tribunais. Então, todos esses aqui, crimes comuns e de responsabilidade, vão ser julgados pelo STJ diretamente. B. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Que mandado de segurança e habeas data, quando é que ele julga. C. Os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas da linha A, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, para habeas corpus, a regra é um pouco mais complexa. Para habeas corpus, depende. Quando ele for coator ou paciente, qualquer das pessoas mencionadas na linha A, que a gente leu, né? Governador, desembargador, membro do Tribunal de Contas, Ministério Público da União, que atua perante tribunais. Então, coator ou paciente, qualquer daquelas autoridades lá. Ou quando coator, aqui só coator, por tribunal sujeito à sua jurisdição, a jurisdição do STJ. Ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Se for da Justiça Eleitoral, aí vai para a Justiça Eleitoral, não vai para o STJ. D. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1-O. A gente está falando da competência do STF, né? Então, se não for da competência do STF, se a gente está falando de conflito de competência entre tribunais, TJ, TRF, TRE, entre tribunais, aí vai ser do STJ, se não for da competência do STF. Bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados, e entre juízes vinculados a tribunais diversos. E se for entre tribunal e um juiz que não é daquele tribunal, por exemplo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e um juiz do Espírito Santo, aqui é a competência do STJ. E entre juízes vinculados a tribunal diverso, juiz do Espírito Santo e juiz do Rio de Janeiro, a competência também vai ser do STJ, porque estão vinculados a tribunais diversos. Aqui, nessa linha, também a jurisprudência inclui conflito entre juiz e árbitro, arbitragem, que é considerada jurisdição pelo novo CPC, né? Novo não, pelo CPC de 2015. Então, na arbitragem, se for uma competência entre o árbitro, a competência do árbitro ou competência do juiz, há uma dúvida aí de quem é a competência, árbitro ou juiz, entra aqui nessa linha também e vai ser julgado pelo STJ, beleza? A linha E. As revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Então, tudo que for julgado pelo próprio STJ, se entrar como uma revisão criminal daquele julgado penal do STJ, competência do STJ. Uma revisão, uma ação rescisória, aí é do processo civil, não é do penal. Uma ação rescisória contra algo que já foi julgado, transitou em julgado pelo STJ, é competência do STJ. F. A reclamação para a preservação da sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Aqui a reclamação constitucional, muito importante. Se algo era da competência do STJ e não está sendo julgado pelo STJ, você pode entrar com uma reclamação constitucional direto no STJ. STJ, tem alguém julgando aqui uma coisa que não é da competência dele, é da sua competência, STJ. Vamos
Vamos anular essa decisão, vamos trazer esse processo para cá. Então, reclamação direto no STJ. E garantia da autoridade de suas decisões. Ó, STJ, tem uma decisão aqui que você deu que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não está obedecendo, está julgando o contrário. Entra com uma reclamação direto no STJ também. G. Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas do outro, ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União. Aqui, ó, conflito de atribuição, mas não estamos falando mais de competência, né? Competência é quando a gente está falando de órgãos do judiciário. Atribuições, quando a gente está falando de autoridades administrativas. Então, se é um conflito de atribuição, se é uma competência administrativa, é uma competência de um fiscal, a gente está falando de lançamento. Lançamento é competência administrativa, é atribuição do fiscal, do auditor fiscal. Aí há uma dúvida se isso é um lançamento ou não, se é uma competência, se é uma atribuição do fiscal, ou se é uma competência do juiz. Se tiver uma dúvida aí, vai direto para o STJ. Um conflito de atribuições entre a autoridade administrativa e judiciária da União, ou entre a autoridade judiciária de um Estado e administrativa de outro. Aqui, conflito de atribuições, julgado pelo STJ. O mandado de injunção, a linha H, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos casos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. E mandado de injunção, está faltando uma norma. O Poder Legislativo não fez uma norma, o órgão, entidade, autoridade da administração direta ou indireta não regulamentou aquele mandamento constitucional que está faltando para a pessoa exercer o seu direito à cidadania, o seu direito específico lá relativo ao seu direito político. Então está faltando essa norma. A pessoa entrou com mandado de injunção. E aí a norma é de elaboração do órgão, entidade ou autoridade federal. Onde é que entra com esse mandado de injunção? No STJ, competência do STJ. Exceto se for competência do STF, exceto se for da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Aí está falando de Justiça Federal de primeira instância, ou Juiz Federal ou TRF, tá? Se não for competência de nenhum desses, competência residual do STJ. Então, competência de quem é a competência residual para mandado de injunção? Do STJ. A linha I, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Então, homologação de sentença estrangeira. Você tem uma sentença que foi dada lá por um juiz português. Precisou homologar essa sentença para ela ser executada aqui no Brasil. Onde é que se homologa a sentença? No STJ. Antigamente era no STF. Isso aqui é muito cobrado, porque de uns tempos para cá, desde a emenda 45 para cá, né, é competência do STJ. E a concessão de exequatur as cartas rogatórias. Mesma coisa, uma carta rogatória, um juiz estrangeiro está pedindo para o juiz brasileiro fazer uma coisa. Penhorar um imóvel. Ele tem uma carta rogatória aqui. Ou inquirir uma testemunha. Tem uma testemunha aí no Brasil que preciso do depoimento dela. Juiz brasileiro, faz para mim essa inquirição da testemunha. Uma carta rogatória. Precisa de um exequatur. Exequatur é mandar executar. E quem manda executar, quem dá esse exequatur aqui, é o STJ também. J. Os conflitos entre entes federativos ou entre estes e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Novidade da reforma tributária. Emenda Constitucional 132 de 2023. Olha só, muito importante isso aqui, vai cair bastante em prova. Conflito entre entes federativos, ou entre estados, municípios, está falando relacionado aos tributos previstos no artigo 156A e 195.5. É a CBS e o IBS. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços, que vão substituir gradativamente o ICMS, o ISS e esses tributos que foram substituídos na reforma tributária. Importante a gente saber isso aqui. Quem quiser saber mais sobre reforma tributária, fiz 2 vídeos falando tudo sobre a emenda 132, a reforma tributária. Já tem aqui no canal, hein? Então, conflitos entre entes federativos. Se está Estado do Rio de Janeiro contra município de Niterói, conflito federativo a respeito do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Quem vai julgar? STJ.
Estado do Rio de Janeiro contra o Estado de São Paulo. Conflito sobre imposto sobre bens e serviços, contribuições sobre bens e serviços. Quem vai julgar? STJ. Ou conflito entre um Estado ou um município e o Comitê Gestor do IBS, Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. O Estado do Rio de Janeiro está dizendo que o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o Comitê Gestor do IBS, não deu a repartição correta que deveria ter dado para o Rio de Janeiro. Onde é que ele entra com esse conflito, contra esse conflito aí contra o comitê? Lá no STJ também. Muito importante. Então, todos esses conflitos aqui entre estados, municípios e o gestor, o comitê gestor, vão para o STJ. Anota isso aí, hein? Inciso 2. Julgar em recurso ordinário. Aqui a gente já está falando no que vai ser julgado por recurso diretamente pelo STJ. Aqui é um recurso ordinário, é um recurso, depois do primeiro julgamento, aquele recurso direto para onde vai? Não vai para um tribunal de justiça. Em regra, vai para o tribunal de justiça, né? Um recurso, uma apelação, vai para o tribunal de justiça, vai para o TRF, Tribunal Regional Federal, vai para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Quando é que ele não vai para o tribunal e vai direto para o STJ? Quando é que esse recurso ordinário vai direto para o STJ? Os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais do Estado, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. Então teve um habeas corpus, alguém pedindo para ser solto ou para não ser preso, habeas corpus repressivo ou preventivo. Então teve esse habeas corpus e foi julgado em única ou última instância pelo Tribunal Regional Federal, TRF. Julgou, foi um habeas corpus ingressado direto no STF, ele julgou no TRF, ele julgou em única instância. Quem vai julgar o recurso desse habeas corpus? STJ. Ou, em última instância, foi para o juiz federal julgou o habeas corpus, denegou. Foi para o Tribunal Regional Federal julgou esse recurso de apelação no habeas corpus e denegou. Decisão denegatória, ele indeferiu. Quem vai julgar em recurso ordinário, esse habeas corpus julgado em última instância, STJ. Então, habeas corpus, única ou última instância. Muito importante anotar esse única ou última. Por quê? Porque em mandado de segurança, a linha B, é diferente. Mandado de segurança é decidido em única instância e não em última. Então, se a gente tiver um mandado de segurança que foi julgado pelo juiz de primeiro grau, foi para o TRF, e o TRF também denegou aquele mandado de segurança, não cabe recurso ordinário para o STJ, não, como caberia se fosse em habeas corpus. Então, habeas corpus, última instância, cabe. Mandado de segurança, não. Tem que ser só em única instância. Foi um mandado de segurança ingressado diretamente no TRF ou no TJ. Diretamente no TRF ou no TJ. E o TRF e o TJ julgando o mandado de segurança, não a apelação em mandado de segurança, o mandado de segurança. Julgando o mandado de segurança, diretamente denegou. E aí você pode entrar com um recurso ordinário no STJ. Anota essa diferença aqui que é muito importante, cai direto em prova, tá? C. As causas em que forem partes, Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Muito importante isso aqui, porque isso aqui confunde muita gente boa. Olha só, anota isso aqui. Se a gente está falando de recurso ordinário, ele vai, se é uma causa julgada por Estado estrangeiro ou organismo internacional, contra município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então, essa causa aqui, quando a pessoa entra, um Estado estrangeiro contra um município, um Estado estrangeiro contra alguém que mora no Brasil, ele vai entrar onde? É no juiz federal da primeira instância. Isso é competência da Justiça Federal. Está lá no artigo 109. Competência da Justiça Federal. Então, essa causa diretamente vai ser ingressada no juiz federal da primeira instância. Tá. E quando ela é julgada pelo juiz federal da primeira instância, onde é que vai ser julgado o recurso dessa causa? Normalmente, o recurso de algo julgado pelo juiz da primeira instância, juiz federal da primeira instância, vai para o TRF, né? Só que nesse caso não. O recurso dessa causa aqui, Estado estrangeiro ou organismo internacional, contra município ou pessoa domiciliada no país, vai direto para o STJ. Pula o TRF.
não vai ser julgado pelo TRF, ele pula o TRF e vai ser julgado direto no STJ, porque é um recurso ordinário, é um RO, recurso ordinário, vai ser julgado pelo STJ. Diferente seria o caso, por que eu falei que confunde? Diferente seria o caso de Estado estrangeiro, organismo internacional, contra Estado, não contra município, contra Estado do Brasil, contra o Rio de Janeiro, contra São Paulo, contra o Amazonas. Contra Estado, ele vai ser julgado por quem? Pelo STF, direto no STF. Aí não tem essa situação aqui de RO para o STJ não, tá? Se for contra Estado estrangeiro contra Estado federativo, ou Estado estrangeiro contra o Brasil, aí não é competência do STJ, não. Não confundir isso aqui, tá? Inciso 3, muito importante. Julgar em recurso especial, o famoso RESP, as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida a. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. B. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. C. Der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, importantíssimo a gente saber quais são as hipóteses de julgamento do RESP, do recurso especial, causas decididas em única ou última instância, pelo TRF ou pelo TJ. TRF ou TJ julgou uma causa, única ou última instância. É a única instância, uma causa que é ingressada diretamente no TRF ou no TJ, ou é a última instância, é uma causa que foi julgada pelo juiz e chegou a apelação ou chegou um recurso para ser julgado pelo TJ, pelo TRF, última instância. Aí vai caber recurso especial, o RESP, pelo STJ, se essa decisão do tribunal contrariou o tratado ou lei federal, ou negou vigência ao tratado ou lei federal, não aplicou um tratado ou não aplicou uma lei federal como deveria ter aplicado, julgou válido um ato do governo local, ali, o ato do Estado do Rio de Janeiro, contestado em face de lei federal, ou seja, ele não aplicou a lei federal, deu à lei federal uma interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, então tem uma divergência aí, o Tribunal do Espírito Santo está dando uma interpretação à lei federal de uma forma, o Tribunal do Rio de Janeiro veio e deu uma interpretação divergente. Desse julgado aqui, que o Tribunal do Rio de Janeiro deu a interpretação divergente, cabe recurso especial para o STJ. Parágrafo 1º. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça. 1. A Escola Nacional de Formação de Aperfeiçoamento de Magistrado, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. 2. O Conselho da Justiça Federal, o CJF, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal, de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Então, aqui a regulamentação do CJF. Não confundir com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Aí ele regulamenta toda a justiça, não só a Justiça Federal. O CJF é o Conselho da Justiça Federal, regulamenta, supervisiona só a Justiça Federal. A Justiça Federal, tá? Parágrafo 2º. No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base no motivo pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. Então aqui tem o chamado filtro de relevância, foi adicionado em 2022, pela emenda constitucional 125, mas ainda não foi regulamentado. Mas pode ser cobrado o texto da Constituição. O texto da Constituição pode ser cobrado em prova sim. Então, daqui a gente tem que saber que existe agora esse filtro de relevância que tem que ser demonstrado no RESP, no recurso especial, e tem que demonstrar que há relevância nesse RESP. Esse RESP é relevante. E o que é relevante e o que não é relevante tem que ser regulamentado por lei, beleza, mas tem que ser regulamentado. E essa relevância pode não ser conhecida, ou essa relevância pode ser desconsiderada, não há relevância pela manifestação de 2/3. Esse 2/3 aqui é muito importante e vai ser cobrado em prova. 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento.
Qual será esse órgão competente para o julgamento? Aí depende do regimento interno do STJ. Se vai ser o órgão especial, se vai ser o plenário, ou qual vai ser o órgão competente para o julgamento? Aí depende do RI-STJ, regimento interno do STJ. Então, esse filtro de relevância ainda vai ser regulamentado, mas o importante é a gente saber que, para ser desconsiderado, para dizer que não tem relevância, voto de 2/3 do órgão competente para o julgamento. Mas a Constituição também fala que, em alguns casos, vai haver uma relevância automática. Quais são esses casos? Parágrafo 3º. Haverá a relevância de que trata o parágrafo 2º desse artigo nos seguintes casos. 1. Ações penais. 2. Ações de improbidade administrativa. 3. Ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. 4. Ações que possam gerar inelegibilidade. 5. Hipótese em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante do STJ. E 6. Outras hipóteses previstas em lei. Então, nessas aqui, no 1 até 5, a Constituição diz que tem relevância automática. E na 6 ele abre para a lei que vai regulamentar outras hipóteses previstas em lei. Beleza? Então, a prova que você fizer, que vai cobrar isso aqui, pode dizer, em quais casos a Constituição diz que já há relevância para o recurso especial. Então, ele pode dizer alguns casos lá e um deles está o correto, ou um deles está incorreto. Então, a gente tem que saber que são esses casos aqui. Ações penais, improbidade, ultrapassa 500 salários mínimos, pode gerar inelegibilidade ou contraria a jurisprudência dominante do STJ. Não é qualquer jurisprudência. E também não é jurisprudência vinculante, não. É jurisprudência dominante. Jurisprudência dominante do STJ. Beleza? Então, deixo você com esse vídeo aqui do lado, em que a gente continua lendo a partir do artigo 106 da nossa Constituição Federal. Te vejo lá, hein?